Bem-vindo a mais um episódio do CostaCast. Hoje, sim, um guru aqui de marketing. Não, perdão, brincadeira. Nino Carvalho, meu mestre, né? Mestre de marketing digital. Esse aqui é o livro novo que ele está lançando agora. Deixa eu ver, tirar aqui. Ó, mais marketing, menos guru. Então você vê que a conversa vai ser boa, né? Ele também tem este livro aqui. Não é para quem tá brincando de marketing, não, igual alguns marqueteiros que eu conheço aí, viu? Isso aqui é para quem quer aprender marketing de verdade. Olha o tamanho do menino aqui. Nino, de novo, muito obrigado. Veio direto de Portugal, né? Sei que sua agenda é muito corrida. Um prazer enorme só de estar perto de você aqui de novo, né? Já é um grande orgulho. E obrigado por ter aceito o convite. O canal aqui está aberto para você, por favor. Vamos falar com a nossa audiência e com a tua também, principalmente, sobre marketing digital do jeito certo. Não, mas obrigado você sabe que eu gosto muito de você, a gente já se conhece, deve ter uns 6 anos, acredito, né? E você tem uma importância muito, não sei se você lembra disso, ou então, claro que vamos dizer, considera que foi importante, mas para mim foi muito importante, que foi, acho que o segundo curso presencial que eu fiz em São Paulo, né? O primeiro foi com o Rafael Reis, que aí também ajudou bastante lá e tal. E aí o segundo, não sabia nem muito como fazer aquilo, e você veio e ajudou em cima da hora a viabilizar, a gente mantém esse contato. Então é um prazer estar aqui, mestre. Pô, desse do Reis eu já tava também, mas eu lembro que foi eu e o Leonardo lá, o Gaúcho. Né? A gente até deu uma sumida esse Leonardo aí, viu? Mas o cara manja muito também e foi bem legal. Cara. Sim. E desde lá a gente vem sempre trocando ideias, né? A pandemia deu um pouco ali de afastada, né? Nas amizades mais ou menos, mas naquelas de verdade a gente sabe que não perde nunca. E tu viaja muito para Estados Unidos para fazer curso e começar a ir mais para Europa, né? Que aí, de repente dá pra gente se encontrar ali em algum lugar no caminho, né? Tá na pauta. Beleza. Tá na ideia aqui também, pegar alguns clientes ali também na Espanha, em Portugal, porque sim. Vamos lá, vamos falar de marketing então, que é, né, a tua onda. Você hoje também tem alunos, tem teu curso, né, de consultoria, e hoje a gente tá aqui, tá discutindo formatos diferentes de como vender para quem já é do teu nicho, que é geralmente consultor de marketing mais acadêmico, que atende empresas maiores. Mas, por exemplo, eu também ensino gestores de tráfego, urgências, pessoas que querem se tornar um pequeno consultor de marketing, a também ganhar dinheiro nesse mercado. E eu vejo que essas duas frentes não se conversam muito. E eu queria sem te botar no spotlight aí, mas assim, como é que a gente poderia fazer uma junção de você deixar de ajudar só quem já é do corporativo ou do acadêmico e ajudar também um pouco das pessoas que estão mais no início da carreira? Como é que você vê isso? Eu acho que bem num primeiro momento, por conta do meu próprio histórico como consultor, por ser professor, etc, de fato, eu talvez lá em 2018 eu imaginava que eu ajudaria algumas pessoas a trabalhar como consultores para empresas mais estruturadas. Só que rapidamente eu percebi que, obviamente, a maior parte das pessoas não quer ou não vai trabalhar com grandes empresas. E para mim, ao ensinar, tanto para quem já é consultor para se estruturar melhor ou para quem quer ser consultor, o curso, esses ensinamentos, é menos impactante se ele vai trabalhar com empresa A ou B, porque a base estrutural, a fundamentação é a mesma, né? Que é aquela coisa que você já ouviu falar 50 vezes, como a consultoria é um serviço, então antes de qualquer coisa a pessoa tem que dominar serviços, né? Marketing de serviços, estratégias de serviços, e esse que é o grande barato. Então, quando eu ensino especificamente nessa parte de ensinar consultores, né, depois tem outros cursos de marketing, pensamento estratégico e tal, mas nessa parte de consultores, o core, né, o núcleo central do curso é serviço, ensinar as pessoas a entender como é que o serviço funciona, é claro, aplicado à consultoria. Então essa mentalidade, que mesmo para consultores experientes, que eu acho que é a grande virada de chave, né, é para ele perceber quando ele está... ele já pode até trabalhar com sucesso, com grandes empresas, mas quando ele percebe o que significa aquelas interações, a gestão do negócio de consultoria na perspectiva de marketing de serviços e estratégia de serviços, aí dá um grande salto na prática desse fulano, porque ele começa a entender que as interações, o relacionamento todo com o cliente, né, os momentos pré-compra, depois o durante, todo. Então ele começa a perceber como é que funciona essa mecânica, e aí, obviamente, dominando essa mecânica, você trabalha com mais eficiência. Sim, porque eu acho que o prestador de serviços,
quando não passa por esse ensinamento meio que acadêmico e teórico, ele não tem noção, talvez, consciente de que ele está sendo medido em cada etapa do serviço sendo prestado, né? A cada interação. E o bacana é o seguinte, é aquela ideia que eu até, né, coloco lá logo no começo do meu livro novo. Como por trás de qualquer coisa que a gente coloque em prática tem teoria, muita gente faz ali na prática, seja consultor ou seja agência, e se dá bem, né? Porque tem feeling, né? Ou então intuição, ou então aprendeu com a própria experiência, né? Só que quando a pessoa percebe justamente que ali tem os ensinamentos por trás, ela otimiza, porque às vezes tem coisa que você sistematicamente faz que não é a melhor forma, ou então tá errado, ou então você tá perdendo tempo. Então acho que dá uns atalhos, né? Então acho que é importante essa consciência. Sendo que quem trabalha com marketing, essa noção de saber marketing de serviço também ajuda a vender mais serviços, né? Porque alguns ensinamentos dentro de marketing de serviço você pode vender para empresas de serviço, que quase todas hoje são em maior ou menor grau empresas de serviço também. E aí nos teus materiais, tanto nos livros quanto nos teus cursos online, vocês ensinam exatamente isso, correto? Tem o lado lá de consultoria, né? Então tem lá a formação de consultores, que agora é focada em formação de consultores de marketing. E depois tem outros cursos de marketing também, porque eu consistentemente, desde, sei lá, de 97, quando comecei a trabalhar com isso, marketing, sabe, não mudo, né? Não fico, não, agora é marketing, agora a moda é essa, agora a moda é aquela. Ou então, agora eu vou começar a falar de charuto, de uísque, tirar foto na academia, não. Eu falo de marketing, então isso que é a consistência, e claro, tem lá essa parte mais de serviço para ajudar para consultores, mas também tem tanto planejamento estratégico de marketing e outros produtos de marketing, né? Então, ou seja, o foco é quem trabalha com marketing. Agora, de fato, eu, pelo meu próprio background e pelos alunos que a gente tem, pelo perfil, normalmente são alunos que ou já têm como função e papel vender serviços de marketing, agência, consultoria de qualquer porte que seja, ou que querem fazer isso. Então a gente tem, alguns empresários tem alguns profissionais de empresa também tem, só que em menor volume. Sim. Em geral são pessoas que querem aprender isso para depois transformar esse conhecimento em marketing em dinheiro, né? Sim, mas um consultor financeiro, por exemplo, ele é um perfil ideal para comprar teu curso, ou para ser teu aluno? Já, justamente por essa base em serviços, durante algum tempo, quando você fez o curso presencial, por exemplo, era a formação de consultores, né? Porque, como eu falei, eu acredito que essa base é similar. Então a gente teve, por acaso, financeiro teve vários, né? Então teve muito financeiro, alguns da área jurídica, aí depois umas coisas mais esporádicas, lá de imagem, sei lá, um arquiteto, coisas assim. Mas financeiro tinha sempre muito. Eu vou estimar que a cada turma, talvez uns 5% ou 10% era da área financeira, contabilidade, coisas assim. No momento, né, ou seja, de um tempo para cá, de um pouco tempo para cá, a gente começou a focar só em marketing. Então, um camarada financeiro, ele vai aprender por conta dessa base, só que eu tô cada vez puxando mais os exemplos, os cases, os próprios alunos com as dúvidas que trazem são de marketing, então a gente está focando mais nisso. Mas quem é consultor de outras áreas, eu acho que o caminho basal é o mesmo, estudar marketing de serviço, e tem um outro livro lá do Kotler que chama Marketing para Serviços Profissionais, que também acho que é muito útil para quem não é de marketing exclusivamente. Tá, mas de novo, né, eu também, como eu pequenos empresários ou empreendedores também que querem entrar no digital, a se tornarem uma espécie de urgência, né, ou microagência ali, como podemos chamar. Isso não é um tipo de cliente ideal para você hoje, correto? Acho que sim, cara. Porque mesmo a urgência, para ele poder montar, estruturar um negócio e vender, como é um serviço, ele vai estar novamente submetido a isso, não vai ter como fugir disso. Então, ele vai ter que ter domínios técnicos, vai ter que ter lá os produtos, aí você ensina lá produto, gestor de tráfego, sei lá, gerenciar redes sociais, são produtos, né? Mas toda a gestão do negócio, a gestão de relacionamento, de prospecção, isso é marketing de serviço, ou então estratégia de serviço, como você preferir. Como a realidade no Brasil não é similar ao perfil que eu tenho como consultor, que é trabalhar com multinacional, grande empresa, é óbvio que também ao longo do tempo eu fui me adequando para tentar
também tratar o pessoal que foca em pequenas e médias empresas. Então, por exemplo, a metodologia Pende, desse livro aí, grossão, que você também lá conhece e tal, que tem um monte de curso de MBA, tem também, é ensinado. Inclusive agora, a metodologia Pende está indo também para Universidade da Califórnia em Los Angeles, e o CLA. Pô, parabéns. Uma aluna minha que aprendeu comigo o Pende, vai ser professora lá agora e está levando. Então o livro, a metodologia Pende, por exemplo, ela é extremamente completa e robusta. Uma microempresa não consegue, às vezes, pagar ou fazer o que tem que fazer para poder ter um planejamento muito complexo, né, e completo. Então, a gente tem lá uma versão mais pocket, que é o Pende Canvas, né? Perfeito. Que é específico para micro e pequena empresa, talvez uma média empresa. Tá. Então, tem que se adequar por conta do reflexo do mercado no Brasil. Tá, mas aí eu digo, você está ajudando já a pessoa que já é consultor, mas alguém que quer entrar no mercado do zero, poderia também... Do zero, também. O que eu não vou ensinar ao camarada é o seguinte, para ser consultor de marketing, e eu também até acho que para ser agência de marketing, eu acho que a pessoa ela tem que entender de marketing. Então, eu estou fazendo um curso de marketing básico. Só que se alguém que não entende de marketing for fazer esse curso, normalmente eu rejeito essa pessoa. Eu desencorajo que ele faça o curso. Desencorajo porque como é que ele vai vender um serviço de consultoria ou agência de qualquer porte de marketing se ele não souber marketing? Então, ele pode ser alguém que está entrando no mercado de consultoria, que não é ainda. Ele pode ser alguém que vai focar em microempresa, problema zero. O que não pode é ele não ser de marketing, porque nesse curso especificamente eu não ensino marketing. Entendi. Ele tem que aprender marketing de uma outra maneira, ou em outro curso meu, ou lendo, ou em outro lugar. Esse curso é só ensinando o cara a funcionar como consultor. Por isso que é mais marketing, menos guru, né? Porque o guru certamente falaria, não, você, qualquer um. Exatamente, Isso não, isso aí eu não acredito e pelo contrário. Fala um pouco dessa bandeira que você levantou aí, por quê? Mestre, olha, por incrível que pareça, você não era nem nascido ainda, mestre, mas em 97, desde 97, que eu já comecei a colocar talvez 98, uma certa marca de arrumar, de me mostrar distante dos gurus. Naquela altura, você não tinha, obviamente, as tecnologias que tem hoje, mas, você vai se lembrar, a gente tinha aquelas discussões por e-mail. Lembra que tinha Yahoo Groups e grupos e tal, né? Então, eu participava de alguns desses grupos. Fóruns, né? Fóruns também. Eu participava de alguns desses grupos, de alguns fóruns e tal. Também estava lá naquela época que estava surgindo coisa de web writing, tudo muito começando, web design, né, e tal. Até algumas pessoas eram, inclusive, o web designer, o webmaster, muitas vezes era o cara que fazia design, escrevia na página, era meio que um genérico, né, pronto. Desde essa época eu já era um pouco crítico em relação a isso. Então essa bandeira, é engraçado que um aluno meu, ele foi ver, cara, um vídeo meu no YouTube de 2009, e eu com um discurso parecido. Em 2018, em 2017, eu num grande evento na Espanha, falando para CMOs, lá no Desma, que na época era em Madrid, agora acho que eles estão em Barcelona, em Málaga, não sei, também batendo de frente. Então já tem bastante tempo, na verdade, que eu critico isso, porque esse mal, obviamente, não é novo, não assola nem o marketing há pouco tempo, já tem bastante tempo, e eu acho que é uma das principais desgraças que existem hoje no mercado de marketing e na sociedade, né? Então, eu acho que realmente tem que... Eu me posiciono muito claramente em relação a isso, né? Assim, eu não faço questão que ninguém compre nada meu. Eu não fico chateado com isso. Só que eu fico chateado quando a pessoa, lá no hall de alternativa delas, fala assim, eu faço esse curso com o Nino ou faço com aquele guru? Isso eu acho ruim. Isso eu percebo que eu falhei no meu trabalho de posicionamento, por exemplo. Entendi. Porque esse negócio de guru também não é só em marketing, né? A gente tá vendo isso em todas as profissões praticamente agora, com a disseminação das redes sociais. Em todas. E também não é nada antigo, cara. Vou te falar uma coisa. Tem dois caras famosos hoje em dia no mundo de marketing e gestão que são são exemplos dos primeiros gurus. Napoleão Hill. Napoleão Hill, eu não sei se alguma coisa que ele falou na vida foi verdade, né? Tem problemas seríssimos, né? E aí a pessoa tem que ir um pouco além de ler os livros deles, ou então o que outros gurus falam dele, né? Tem que realmente procurar quem foi Napoleão Hill. Ele vai encontrar, né? Não foi nada que o Nino descobriu sozinho. Tem coisa que é só procurar. E o Claude Hopkins,
que é um dos precursores depois, que foi depois lá uma espécie de exemplo para o Ogilvy, que foi outra desgraça no nosso mercado. E hoje em dia o pessoal repete também coisas que o Claude Hopkins falava naquela época também, há mais de 100 anos na publicidade. Então, essa prática de guru, de falar falácia, de vender gato por lebre, de não ter o conhecimento ou não ter a experiência, mas embalar e vender como se tivesse, isso é uma coisa muito antiga. O próprio Drucker, o Peter Drucker, que é um cara fera, era doutor né, e super acadêmico, com publicações acadêmicas, o Drucker tem muita coisa para se elogiar, mas ele também provavelmente foi o pioneiro dos gurus da gestão, porque ele foi o que começou a pegar teorias e frameworks e modelos complexos de gestão, de estratégia, mesmo de marketing, e aí ele fazia lá o que ele queria, cortava um monte de coisa, picotava e falava assim, isso aqui é simples, agora faz aí. Olha, eu ajudei aqui a Google da época, né, sei lá, 3M, ou seja lá que empresa que era, né, a Ford, eu ajudei essa empresa aqui, né, agora eu vou ensinar você como fazer isso muito fácil. Então, essa simplificação tem algumas vantagens, que é você levar um conhecimento acadêmico que em geral é distante para um público mais diverso, isso é muito legal e não é fácil, só que as coisas não são assim simples, né? Senão ninguém fazia tantos estudos há tantos anos e não tinha esse foco. E a gente até conversa disso, porque alguns gurus, eles vêm, inclusive, pregando esses nomes como se fosse, né, algo que ele estudou demais ali e cometem algumas gafes, né, que acabam virando verdade no mercado. Qual delas que você lembra, assim, de cabeça de nego ficar falando o tempo todo, citando Kotler? Não, tá. Aí tem... tem desde... O pessoal não acha que 4Ps morreu, né? Não sabe nem de onde é que veio. Acho que foi o Kotler que fez os 4Ps. Mas tem outras coisas que eu acho que são até mais graves. Você tem, por exemplo, no Brasil, acredita-se, só no Brasil, que existe uma coisa chamada endomarketing. É verdade. Isso, se você falar fora do Brasil, você acha que é até preso, dependendo do lugar, né? Isso aí foi uma safadeza, né? Um oportunismo que aconteceu aqui no Brasil. Depois a questão das personas, né? Que é algo que eu sou quase linchado, né? Quando eu falo crise da pessoa. Os próprios funis, eu não sou contra funil como eu sou em relação à persona ou endomarketing. Só que o funil... ele é embalado como se ele fosse uma solução estratégica para marketing ou para vendas. E, na verdade, o funil, primeiro que ele nasceu para tentar, numa época que tentava se entender o processo decisório do cliente, e isso já se entende hoje, seja por comportamento do consumidor. O Daniel Kahneman, que agora tem livro de aeroporto, então acabou virando também famoso, mas é um cara que é prêmio Nobel, fera, né? E é um cara seríssimo que trouxe lá parte dos viés cognitivos, etc, economista. Então, ele começou lá atrás os funis para tentar se perceber como é que era o processo de decisão de compra, né, muito estimulado pela psicologia norte-americana, né, há quase 100 anos. E eu enxergo, eu acho que é o último, mas na minha visão, e eu acho que faz toda a diferença essa mudança de visão, eu acho que faz parte do P de processos de marketing. Então, eu enxergo o funil como um processo, né? Não como uma estratégia, por exemplo. Então, eu acho que quem eventualmente ou duvida do que eu estou falando aqui e tal, tem coisas que eu acho que eu consegui descobrir de informação a levantar que foram, de fato, coisas que eu não vi outros fazendo e eu tive que investigar bastante. Mas mesmo essas... são acessíveis, porque eu não fiz nada num laboratório por conta da minha genialidade. Foi de fato de ficar procurando, né? Então, quando eu comecei a ser bombardeado, às vezes até por cliente, né? E comecei a sentir no mercado que tudo era persona, falei assim, cara, eu vou conversar com a agência, os caras só vivem de persona. Aí agora os meus próprios clientes de consultoria, empresa grande, falam de persona. Quando eu vou na aula, os meus alunos me perguntam assim, cara, calma aí. Né? Aí eu vou lá, vamos estudar sobre personas, tem que estudar sobre isso. Aí aquele troço soou estranho, né? Eu falei assim, porra, isso aqui não acho que não, o que eles estão tentando fazer, né? Por que você tem desde segmentação, público-alvo, aí falam que público-alvo não vale mais, que é uma coisa antiga, por que... Aí você começa a estudar, né? E aí vai tentando achar. E aí, por exemplo, você vê lá a origem lá com o tal do Alan Cooper, etc, e vê também o background dele, porque que ele estava querendo criar um aplicativo, uma espécie de um software, né, de informática, como se fosse hoje, muito como o Google Docs, que tem hierarquia de usuário, editor e tal. E aí foi por isso que ele inventou. E em 2020,
Se as pessoas procurassem sobre persona na própria fonte, no Alan Cooper, o Alan Cooper publicou um artigo falando que ele acha uma piada, assim, uma coisa completamente fantástica e absurda, que a galera de marketing e publicidade viva agora à base de persona, né? E o próprio autor, ele critica isso. Então, parte dessa mecânica é por conta das agências de publicidade. Historicamente, as agências gostam de capturar ali no ar alguma coisa, numa palestra, numa conversa de bar que eles ouvem, opa, isso aí é uma coisa, embala aquilo, vende bem e aquilo vira verdade, né? Então tem vários casos desses. A desgraça, por exemplo, de branding e a relação de branding com marketing também foi deturpada por conta de agência. Por acaso, nesse caso, novamente a Ogilvy, né? A Ogilvy tem, por conta do tamanho, né? Tem vários momentos que fez essa problemática. Persona foi a agência, então eu acho que a única saída que a gente tem, que é o que eu tento fazer e é desgastante, é tentar nós mesmos buscar em várias fontes e estudarmos nós mesmos, né? Então, eu não sei quem é que faz isso aí, quem é que está assistindo, quem não faz isso. Tem coisa que eu vou fisicamente à biblioteca para poder achar livro antigo, por exemplo, né? E pego, às vezes, livro para poder tentar ver, né, passado de coisas de 1800 e pouco. Você tem que ler com lupa, né? Que escrito em português ou inglês, ou então em francês antigo, né? Então tem que ter essa paciência. Só que aí, quando a galera não faz isso e fica contente de ver 30 segundos de uma coisa ou um post no Instagram, aí não tem, né? Você vai ficar repetidor. Exato. E aí tem que dar sorte de quem fala para você tá correto, você vai repetir besteira. Tipo que o Kotler é o pai do marketing? Então, exatamente. O Kotler, ele é eu acho que tudo bem, ele é o pai do marketing moderno, né? E aí, quando alguém fala isso, eu falo assim, tudo bem, pode ser. Só que se ele é o pai, então vamos pensar em quem são os avós do marketing, porque também houve, né, avós. Só pegando aqui um gancho do Kotler, isso me fez lembrar. Essa quase que moda que está surgindo agora, no Brasil particularmente, que é o marketing H2H, de humano para humano. Sim. Né? É aquele tipo de coisa que eu acho que é um bom exemplo de como cada um deveria buscar estudar mais sobre esse tema antes de sair repetindo. Até porque é difícil você achar exemplo de alguma empresa privada que se preocupe com qualquer aspecto de humanidade, sacou? É triste isso, né? É muito triste, cara. Bicho, você pega empresas, e isso eu acho que... Isso, por exemplo, que o Elon Musk está fazendo aqui no Brasil, que ele não faz em outros países, não é o primeiro caso. Acontece agora porque ele é famoso. Mas você tem empresa, por exemplo, norueguesa, sueca, que já arrebentou com cidades inteiras por conta de poluição, o cara pegar uma indústria altamente poluente e fazer um duto clandestinamente, subterrâneo, com mais de 2 quilômetros para poder despejar lixo em rio. O cara arrebenta com uma cidade, só que lá na Noruega ou na Suécia, você não pode cuspir no chão que você é multado, só que no Brasil não tem lei. Então, se você vai estudando a fundo, cara, eu não sei se eu vou conseguir encontrar exemplo de empresa privada, particularmente as grandes, que não tenha alguma coisa escondida embaixo do tapete. E isso eu acho que é muito importante, porque existe uma prática, particularmente do pessoal mais jovem, mas não só, de ficar enaltecendo muito, né, o sucesso de empresários, a riqueza, grandes empresas e tal. Eu entendo isso, tranquilo, cada um faz o que quiser. Mas vamos também tentar ver outros lados. Então eu, quando dou aula, por exemplo, eu falo de coisas legais da Nike, da Disney, da Amazon, mas falo também de críticas em relação a essas empresas. Então eu acho que falta um pouco desses... de oferecer para o público, profissionais, alunos, visões, às vezes concorrentes ou complementares, para que o outro tenha capacidade de evoluir, de buscar por si mesmo. Sim. Né? E você, nas suas consultorias de marketing, que são focadas em marketing, praticamente, né? Quando vê alguma coisa que é voltada para um setor que não é o teu, por exemplo, esse aí de um problema ambiental ou tratamento ruim com funcionário, você consegue invadir também esse espaço para tentar melhorar? Ou já teve algum caso emblemático que você falou, cara, não vou fazer consultoria para essa empresa porque... Não, já teve. Já teve que eu não fazer consultoria para a empresa, já teve, embora o meu primeiro ou segundo cliente foi a British American Tobacco, que na época Souza Cruz, de cigarro, né, que obviamente é um produto nocivo. Eu, por acaso, sou fumante e acho isso uma pena. Não fume, não faça isso. Mas, na altura,
menos, né, muito mais jovem, né, e uma grana legal, uma baita numa empresa, etc. Então, acho que também tem muito de maturidade do profissional, né? Então, hoje, por conta não só dessa maturidade, mas também de estar mais estabelecido na minha vida, certamente eu recuso diversos trabalhos. Por exemplo, durante o governo federal passado, eu fiz um trabalho para um órgão público. E aí uma primeira coisa que eu perguntei é assim, olha, né, vocês são servidores da casa, qual é a área dentro do órgão, né? Porque eu não queria trabalhar para o governo anterior. Então algumas coisas a gente consegue escolher. Mas eu também, cara, se eu tenho algum aluno ou algum colega que por qualquer desgraça da vida, ele tem que trabalhar, por exemplo, com a Zara, que é uma empresa que é uma das mais... que tem uma ficha corrida de mais problemas das que eu conheço. Em todo livro meu tem vários exemplos negativos da Zara, por exemplo. Eu não vou nem julgar, nem criticar, porque a gente não sabe como é que é a posição do outro, né, cara? Então, às vezes, o cara tá ali, ele sabe que a Zara é safada, mas ele não tem opção, né, cara? Então, quando eu tenho opção, e nem sempre tive, eu já evitei de trabalhar. Agora, durante o trabalho, já aconteceu também de eu sair antes, num caso que eu peguei corrupção, que foi um caso obviamente muito raro, mas que eu peguei, levei isso para a empresa, para outras pessoas da empresa, a empresa tratou do caso, só que apesar de ter sido algo positivo, não só de eu levar e correto, e a empresa ter tratado bem do caso, ficou muito difícil de eu continuar, porque ficou um clima muito pesado, né? Mas o outcome foi positivo. Encerramos o contrato legal, bacana, e as pessoas envolvidas, eu soube pelo menos que foram demitidas, não sei se teve alguma outra consequência. Então eu já peguei isso. Já peguei também empresa, inclusive mais recentemente, que eu demorei um pouco para poder descobrir isso, mas era uma empresa que forçava os funcionários, deve ter uns 3 anos isso talvez, 2, 3 anos, a parar para poder rezar de acordo com uma certa crença, todos vestidos de verde e amarelo, e eu acho que cada um pode fazer isso no seu particular. Mas, numa organização, nesse caso, com 400 funcionários, eu acho que é muito complicado, né? Porque você eventualmente tem lá um garoto, uma menina, que vai participar daquele ritual porque também tem que pagar conta em casa, mas tá ali, às vezes, cara, ferindo coisas gravíssimas das crenças dela. Sim. Né? Daquela pessoa. Seja crença religiosa, ou então uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente e o cara tá lá dizendo que quem tem orientação assim tinha que ser preso ou morto, ou então tinha que tomar lá remédio para poder corrigir essa falha. Então é uma coisa muito pesada. Só que eu acho que nem todo mundo pode fazer essa escolha. Então, quando a pessoa pode, eu imagino que a pessoa provavelmente vai ser ética, né? E vai sair fora ou não aceitar. Pô, não, legal, bom saber disso aí. Eu queria saber por curiosidade mesmo. Eu imagino que já deve ter visto coisa feia, né? Essa de corrupção foi no Brasil. Essa de corrupção foi uma empresa no Brasil, uma multinacional. Já aconteceu num outro caso, mas mais light, de também uma empresa multinacional, que aí eu peguei, não sei se foi mais light, porque foi tratado muito bem. Eu fui fazer uma auditoria, né? O contrato inicial era o seguinte, o diretor responsável pela área de marketing, ele tinha saído de licença médica. A área ficou um pouco abandonada, tá? E eu conhecia lá uma pessoa que era lá do escritório, não era da área de marketing, ele acabou fazendo lá a ponte. Então, unindo meio que o meu trabalho era tentar fazer uma intervenção mais emergencial, de falar assim, cara, o que está acontecendo? Vamos organizar aqui pendências e até realmente estruturar as tarefas da equipe, né? Eles estavam meio que sem norte, para poder deixar isso funcionando e pronto, depois o rapaz ia voltar, etc, etc. E nessa de começar a fazer esse levantamento, eu cheguei a pegar troca de e-mail desse rapaz com outros da empresa, inclusive o pessoal da área de TI, que, não sei como é que eles faziam tecnicamente, sei lá, interceptavam e-mails de funcionários, sabe? Tipo, trocando coisa pessoal, e circulavam depois entre si. Então tinha, por exemplo, uma moça que tinha uma namorada e ela trocava e-mails com a namorada lá com coisas de romance, de intimidade, eles pegavam e distribuíam entre eles esse e-mail. Né? E depois também trocavam coisas lá pornográficas e tal, então uma safadeza. Então, o que acontece quando a gente pega um problema desse gravidade? Então eu peguei um cara lá que ele tinha problema com droga
ele devia pessoas, vamos dizer, criminosos, e a gente descobriu isso porque quando foi haver um evento internacional, eu sugeri que ele fosse, porque ele era um cara importante para aquele assunto na área, então eu sugeri para o cliente que ele fosse, e o rapaz veio para mim no particular dizer que ele tinha medo de sair do Brasil e de não sei o que lá, ele foi se abrindo um pouco e tinha coisa assim. Nossa. Então quando a gente pega esse tipo de questão, eu acho que o nosso papel, particularmente se você for um consultor, porque eu acho que é até mais fácil que você tá fora, eu acho que a gente tem que fazer, de fato, ali uma espécie de um parecer, um relatório extremamente bem embasado por conta da sensibilidade do tema, só que passar para alguém da empresa, porque no nosso trabalho de marketing. Eu tô lá trabalhando, peguei coisa de corrupção, peguei coisa lá do cara que tem problema de droga, não sou eu que vou tratar. Então eu pego, pausa aquilo, levo alguém da organização e falo assim, olha, isso aqui não é comigo, se virem e eu tenho que fazer outra coisa, porque isso, né, então acho que, mas a gente tem que, a gente não pode deixar passar isso em branco, não. Claro, nossa, complexo. Agora, Nino, quando você faz consultoria em si, você pega um monte de erro, obviamente, mas vamos focar no marketing, que é mais o teu público e a nossa pegada aqui. E quando você tem que mostrar um relatório lá gigante de aplicação, a pessoa tem que implementar várias ações. Você também ajuda a implementar ou você sempre terceiriza ou deixa isso em aberto para a empresa? O consultor, para cumprir esse papel de consultor por definição, ele não coloca a mão na massa em termos operacionais. Então, por exemplo, ele não edita um vídeo, ele não faz um post para rede social, não faz isso. É claro que tem gente que faz isso, se chama de consultor, beleza, cada um fala o que quiser, não tem problema, pode ser também. Sim. Eu também tenho aluno que faz isso, show de bola, legal. Mas normalmente não faz. Então, o trabalho que eu faço, e que normalmente é o trabalho do consultor, é o trabalho de orientar, dar suporte, assessoria, aconselhar, direcionar. Sim, pode ser a parte tática operacional ou estratégia, não importa, mas dar essa orientação. Então, normalmente a gente faz um trabalho que é desenvolver o planejamento estratégico da empresa, na área de marketing, a empresa aprovou. Aí acabou esse meu trabalho do plano, que é um produto lá. E depois a gente tem um pacote de horas de consultoria, que tem que ser medido em hora, porque a gente não sabe prever o que é, para ajudar a empresa a colocar em prática. Às vezes significa contratar pessoas, contratar agência ou revisitar algum fornecedor. Aí vamos então colocar aqui, sei lá, as nossas campanhas para poder vender lá o produto tal. Vamos ver se está direitinho, se está bem segmentado, né? Aí depois vamos ver resultado. Deu certo, não deu certo, tem que ajustar onde. Então a gente faz esse papel de dar esse overview, de gerenciar, assegurar que aquilo que foi previsto e aprovado está sendo executado de maneira correta e que está tendo resultado correto. Se não tiver, você também tem que estar ali para poder ajustar alguma rota. Entendi. Você indica, ajuda a contratar, mas nunca se oferece como solução pro... Não, e também tem uma outra coisa aí, Fábio. Eu acredito, e sei que tem pessoas que fazem isso também, então vou dar aqui a opinião que eu acredito. Eu acho que se você é um consultor que trabalha orientando a empresa na parte de estratégia dela, eu acho que é um conflito de interesse você também executar o serviço. Então imagina, vamos supor que eu venda tráfego, redes sociais, performance, etc. Tá? E sou consultor. Eu acho que é muito difícil a gente, cara, como ser humano, a gente conseguir separar na nossa cabeça. Então eu vou falar assim, ô Fábio, olha, cara, eu acho que na sua empresa você deveria fazer aqui mais tráfego, investir em rede social, porque eu vendo aquelas coisas. Sim. Eu não tenho esse vínculo, né? Eu não tenho esse vínculo porque eu acho que prejudica a nossa forma de pensar. Então eu falo, cara, tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso, aquilo outro. Ah, Nino, você faz? Não. Pelo contrário, teve já duas empresas, que eu vou citar o nome porque eu gosto muito delas, foi trabalhos muito legais, que foi a Ericsson, na América Latina, e a EDP, que por acaso é portuguesa, mas eu trabalhei aqui no Brasil para eles. Ericsson e a EDP. A Ericsson foi um trabalho da Costa Rica, no México para baixo, na verdade. Ficava uma pessoa nossa lá na Costa Rica. Foi bem legal. Só que nesses dois casos, eles queriam a nossa ajuda por conta da parte estratégica, que sempre foi o nosso forte, só que também queriam que a gente executasse. Eu tentei recusar de todas as maneiras, não, a gente não faz, não é nosso forte, não tem nem equipe, não, mas monta equipe. Poxa, mas eu não tenho alguém que tá lá na América Latina poder falar espanhol, não, mas contrata. Então fizeram tudo pra gente poder trabalhar. Aí eu tentei fazer isso para esses dois clientes com todas essas ressalvas. E eu acho que foi muito ruim para os dois lados, essa operacional. Para mim foi horrível, cara. Eu tive que contratar gente que eu não estava acostumado a contratar. É um pessoal que, até para se gerenciar, é diferente. Toda hora muda, né? Essa molecada entra, sai, vai para outro lugar porque paga R$300 a mais e tal. E outra, cara, essa parte do operacional,
como é um monte de coisinha sendo feita todo dia, você tem muita... É que nem padaria, né, cara? É muita espaço para problema. Né? Você pode dar problema o tempo inteiro, aí depois fica o cliente querendo que você fique refazendo aquela imagem do post tal 50 vezes. Então não era a nossa praia, né? Então, obviamente, a gente tentava fazer ali o melhor, mas se você pegasse uma agência especializada, iriam fazer um trabalho melhor e, portanto, a nossa parte estratégica foi fenomenal e essa parte de execução, claro, não foi vergonhosa, nem causamos danos, mas eles poderiam ter usado o mesmo dinheiro para pessoas mais especialistas naquela área. E você nem queria também, né? Acabou sendo um valor que você não... Exato, é porque, olha, cara, por isso que eu até falei o nome, eram empresas que eu gostava das empresas, gostava das pessoas, o trabalho era estimulante, né? Então, a gente explicou tudo isso, né, Marino? Vamos tentar, então tá bom, cara, vamos tentar. E pronto, deu certo durante aquele período, mas não era foco, não valia a pena. Ô Nino, para quem tá te vendo pela primeira vez, não conhece teu trabalho, conta aí um pouco mais sobre as maiores empresas que você já atendeu, porque você já falou duas gigantes aí que já me impressiona já. Quais são as principais marcas? Olha, mestre, tem de diferentes formas e formatos. Vamos lá, NFL tá até em voga aí atualmente, tá, né, tal, de futebol americano. A NFL foi muito bacana e a NFL, eu sempre gosto de dizer que a NFL foi o Nino, eu fui o estrategista lá a poder trazer a conta da NFL e depois eu fiquei um tempo ajudando a Effect Sport, que era a agência de marketing esportivo, que é quem até hoje está com eles, né? Então eles já estão há bastante tempo fazendo sucesso com eles, então foi super golaço. A Toyota, obviamente, outro grande orgulho também no nosso portfólio. A Souza Cruz, cara, eu gostei muito, foi um dos primeiros clientes. Eu fui muito bem tratado lá dentro, eles são muito bons em termos até comerciais, são muito qualificados os profissionais lá dentro. Eu não sei se eu faria hoje por conta do tabaco, apesar de fumar, eu acho que eu não faria. E já estava com aquelas restrições todas de já. Sim, dificílimo trabalhar. Inclusive, um dos meus trabalhos foi ajudar a conectar o jurídico deles com um consultor jurídico que entendia muito de digital, né, na época, né? Eu peguei um cara, o Gilberto Almeida, que na altura ele era consultor de direito eletrônico para a ONU, né, para poder... E aí ele falou assim, Nino, olha, foi muito legal assim o papo e tal, mas, cara, não tem muito o que fazer, bicho, sabe? Porque o jurídico que manda, né? Como também várias farmas, a gente trabalhou pra Pharma, Johnson & Johnson, Bayer, Novartis, GSK, e tem mais uma que eu sempre esqueço, porque são 5 das grandes farmas, fizemos um trabalho. Só que também teve muita coisa legal que eu fiz pro setor público. Eu fiz coisa para a Presidência da República, uma série de treinamentos para vários órgãos federais pela Presidência da República, fiz pro Senado Federal, para o Ministério Público Federal, lá para a Procuradoria-Geral da República, dei treinamento, isso aí é até piada hoje em dia, mas dei treinamento pro pessoal, pros juízes do TRF4, lá do pessoal da Lava Jato, né, dei treinamento para eles. De marketing. Foi uma espécie, os juízes, quando eles entram na carreira... Teve um lá que aprendeu bem. Não, esse não foi meu aluno, não. E nem sabia quem era na altura. Mas os juízes, quando entram na carreira, eles passam, acho que 1 ano, fazendo um monte de cursos, né, já ganhando dinheiro, aquela coisa toda e tal. E eu dava curso, e aí eu era um dos professores desse curso, falando de marketing digital, redes sociais, umas coisas genéricas assim. Cara, e a raça juiz é muito complicado, né? Assim, eu acho que juiz, aí eu não sei quem seria desse mesmo porte, médico, engenheiro, né? Aí depois embaixo vem Deus, etc. É muito complicado. Mas esse trabalho, por acaso, foi um trabalho ok, não foi nada que chamou a atenção, não. Mas eu gostei muito desses trabalhos na área pública. A EDP, obviamente, né? A GS1 também, que é uma empresa que pouca gente conhece, só que tudo quanto é coisa de QR Code, código de barra, é tudo que os caras que mandam no mundo inteiro nisso aí, cara. Fiz um trabalho para uma multinacional portuguesa recente que eu gostei muito também, chama MDS Group, que estão em 5.000 cidades no mundo inteiro. A gente fez um trabalho para Portugal, Brasil e África. E é uma multinacional portuguesa do grupo Sonai, né, que inclusive também está aqui no Brasil. Ministério da Economia, né, foi aquele que eu fiz recentemente, queria saber quem é que estava por trás, e o que foi bacana no trabalho é que se estava no Ministério da Economia, nossa parte era junto com o pessoal que fazia a avaliação das políticas públicas. Então era o pessoal que recebia lá as políticas públicas econômicas daquele governo, e aí falava, não pode, isso aqui tá errado e tal, então foi legal o trabalho por conta disso. Bicho, sei lá, vai ter o Johnson & Johnson muito legal, DuPont e Dow, né, as 2 maiores químicas do mundo, que agora se juntaram também.
Universidade também tem um monte em vários lugares do mundo também. Mas agora você tá baixando um pouco mais a régua ou não? Porque aí você tá assustando. Se tem alguém querendo te contratar aqui, agora como é que fica? Eu fiz, olha, a minha última consultoria estratégica, né? Então é uma coisa mais longa, com planejamento estratégico como um todo, foi para uma empresa de médio porte. Médio porte faturava ali, sei lá, 40 milhões por ano, talvez, 35, 40 milhões. Na área de educação, então pronto, média. Fiz para uma empresa que faturava 1 bi, então obviamente grande, só que completamente distante do marketing. Vou até também falar porque eu amo os caras, até hoje adoro. Focus Têxtil, ninguém nunca deve ter ouvido falar. Okay. Só que, cara, é o maior distribuidor e importador têxtil da América Latina. Os caras assim são monstros. E foi um cliente muito bom de se trabalhar e foi muito desafiador intelectualmente, porque eles são B2B, né? Compram e importam rolo de tecido a tonelada, né? Mandam isso pro Brasil inteiro e para outros países da América Latina, e às vezes até fora, lá para seja o Middle East do Oriente Médio, Europa, etc, trazendo da China majoritariamente, ou Espanha, ou então Itália. E é um mercado muito distante de marketing, então foi muito estimulante também. Então nem sempre, cara, só que quanto mais, e esse é um alerta que eu dou para todos os meus alunos, quanto mais a gente vai se aprofundando no marketing e vai estudando realmente o passado, as teorias, e quando vê uma coisa bacana, vai tentar ver mais sobre aquela empresa. Que caso legal aqui de Artificial Intelligence da Volkswagen com a Elis Regina. E você vai estudar mais sobre aquilo. Você começa a saber de coisas... Disso hoje, cara. Falou desse case hoje? E você começa a ver coisas e você fala assim, cara, eu não tenho mais vontade de fazer consultoria. Eu tô muito seletivo, né? Eu tô muito seletivo, embora eu agora tenha um outro foco de tentar usar esse meu background e esse nome que a gente construiu em consultoria para trazer empresas, mas para colocar os meus alunos para trabalhar lá no Market Elevation. Chegamos onde a gente queria chegar. Pois, Isso que eu falei boa aqui, porque assim, a gente não tá ficando mais jovem, né? Exato. E cansa também, né, Nino? Porque é um estresse danado, uma energia que tem que gastar, e a gente tá no digital, querendo escalar, querendo crescer, e conhecimento que você tem, certamente você poderia ter alunos que atendem essas médias, até pequenas, eu diria. E eu falo isso puxando um pouco a sardinha pro meu lado, que assim, eu atendo pequenas empresas hoje, e médias, mais para pequenas, né? Porque a sua média aí fatura 1 bilhão? Ou que... Não, 40 milhões, tá 40 milhões, Mas, tem no mercado muita gente com muita qualidade que poderia ser um consultor de marketing e atender uma empresa aí e cobrar, sei lá, 30 mil por 6 meses de acompanhamento. Vocês têm aluno que faz isso, não tem? Sim, tem. Conta um pouco de como é que você pode ajudar essas pessoas que ficaram com a orelha em pé ao ouvir esse tipo de proposta. Então. Pois olha, aí tem duas coisas, né? Primeiro que a gente tem lá um curso que... foi um curso que me surpreendeu muito positivamente em como é que ele foi bem sucedido em todos os aspectos, que é um curso de planejamento de marketing para pequenas e médias empresas. Esse curso também trata micro, obviamente. Esse curso é com a metodologia PEND, que é aquela grandalhona que você conhece, profunda, gigantesca, só que enxuta para caber no bolso e nos recursos de tempo, de equipe dessas pequenas empresas. Então a gente chama de PEND Canvas. Então eu desenho uma coisa bem lúdica, né? Não é para só como guru, não. É para poder ficar mais fácil de se vender para uma pequena empresa e até de aplicar, né? Porque ele é feito a 4 mãos com o cliente. Então ele é um grande barato, porque os alunos começaram a vender isso muito facilmente e os clientes gostam de participar, né? Então a gente cria uma dinâmica muito legal. Então esse é um caminho, né? Você, por exemplo, deve ter outras opções, mas a gente tem esse lá curso e ajuda nesse sentido, quem quer trabalhar com M de marketing, para pequenas e médias. Mas a gente no ano que vem, isso aqui para tu em super primeira mão, de verdade mesmo, esperamos que no primeiro semestre, porque a gente já está trabalhando isso, só que tu sabe que eu sou muito exigente, então não vou soltar, mas a gente está colocando um processo de prospecção usando Nino Carvalho Consultoria, por conta que já tem a marca, tem um monte de portfólio legal. Então isso vai ser usado para prospectar médias empresas, tá? Médias para grandes, mas o foco em média. Médias empresas. E o Nino vai agir com uma espécie de orientador, que é o que eu gosto de fazer. Até faço também com o aluno, né? Mas orientador, ou seja,
Nino Carvalho Consultoria, vamos usar lá o nosso portfólio experiência para poder trazer média empresa. Legal. Trouxe média empresa, o Nino vai estar envolvido para não mentir para o cliente, óbvio, né? E o meu papel vai ser orientar. Então a gente vai levar isso lá para os alunos do Market Elevation, meus alunos lá, né, da escola, e eles vão poder executar isso sendo remunerados, obviamente, por isso. Então acho que isso é bom para todo o ecossistema. Perfeito. Né? Eu faço a parte que eu gosto, que é essa parte mais de orientação, e também, no caso de consultoria, eu gosto de vender e sei vender bem. No caso de educação, eu sou ruim para vender. Então isso, beleza, eu gosto, vou fazer. Temos realmente uma marca forte, com um portfólio muito robusto. Vamos capitalizar isso e... Tenho alunos, como você colocou, muito bons, que às vezes tem essa dificuldade de começar a girar, então a gente vai tentar facilitar isso, né? E aí pronto, o cara deslancha. E aí você falou que não é bom em vender educação por enquanto, né? A gente vai ter que mudar isso aí, porque assim, tem muita gente precisando de um conhecimento assim como o teu, e que certamente os valores encaixam com os seus. Olha, mestre, você sabe que eu até conto muito com você para ter volta e meia de conversa, né, cara? Porque não só a gente já conhece há bastante tempo também, como você teve um background similar ao meu, passando por multinacionais, né? Viajando muito pelo mundo inteiro, né? Então, você sabe essa dificuldade que eu tenho de... e eu respeito muito a questão da educação, cara. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, e tem até pessoas mais antigas na família, todos de educação. Né? Eu sou o único que não sou doutor e não sou só acadêmico. Eles são só acadêmicos e todos são doutores, até pós-doutores, na verdade. Então, a questão da educação, cara, eu acho que é algo, e não sou eu que falo isso, você pode pegar desde gringos até o Paulo Freire, né? A educação, cara, ela muda as pessoas, frase lá do Paulo Freire que tá aí em epígrafe. Boa. E aí as pessoas mudam o mundo. Então eu respeito muito a questão da educação e eu zelo muito por essa questão da educação, né? Então, isso às vezes talvez me trave um pouco, porque eu fico com muito receio de sair de um lugar, né? E aí eu não sou nem bom, nem gostosão, nem melhor, nem pior. Só que eu tenho uma pegada de muito respeito a essa parte educacional, e a galera que ganha dinheiro hoje com educação, vendendo curso na internet, é quase sempre fuleiragem, picaretagem, fanfarronice. Quase sempre. Não é sempre, obviamente, há exceções. Então, eu tenho dificuldade de tentar fazer esse meio termo com receio de me aproximar muito daqui. Né? Porque aí eu tô indo jogando o contrário. Eu acho que esse lado de cá, quando você pega uma molecada, né, de 20 e poucos anos que não tem estudos formais, ou então aquela pessoa que, como tem no Brasil e também tem fora, que nunca de fato fez, por exemplo, uma consultoria e vende curso de consultoria. Esse cara, eu acho que ele está prejudicando não só os alunos, como a sociedade, sacou? Então é uma coisa muito séria. Então, de fato, é uma dificuldade que eu tenho, de fazer, vamos dizer assim, essa escala, né, em termos de educação, e tenho que tentar trabalhar isso, cara, porque é o que eu amo, na verdade, né? Se eu pudesse escolher, eu só dava aula e escrevia livro, cara, sabe? É o que eu tenho vontade de fazer. Não, então, eu concordo 100% com o que você falou. Às vezes a gente se compara muito com a molecada ganhando dinheiro fácil, com promessas vazias e com essas guruzices, mas eu também acho que existe um meio termo aí que a gente precisa buscar, porque de verdade existem muitas pessoas que poderiam se beneficiar muito em te conhecer, em conhecer o teu material. Então, às vezes, o fato de você ser muito resistente a isso te segura a não ter um alcance maior do que deveria. Eu concordo, aceito essa crítica, e também tem um outro problema que eu já vi aqui no outro podcast do seu programa, um rapaz falando da questão do tom professoral. Né? Por um lado, eu tenho um pouco de consciência disso, e às vezes eu tento ser mais acessível, que eu sei que isso inclusive é importante, tá? Isso é importante. Por outro, eu também acho que os meus alunos, que eu gosto muito, são muito qualificados, são muito dedicados e estudiosos, eu entendo que provavelmente eles me escolheram em detrimento de outras opções por conta desses atributos. Exato. Então é difícil tentar dosar isso. É uma coisa também, cara, que
a gente tem que pensar, você sabe muito bem disso, que é um processo, né? Isso leva um tempo. Sim. Né? Então, se você pegar lá como é que eu estava em 2018, quando a gente começou a trabalhar, para hoje, já houve mudança. Exato. E é claro que agora eu estou tentando acelerar um pouco isso, né? A própria escrita, né? A própria forma como eu escrevo os livros, eu tento também fazer uma linguagem ali que alguém ali mais leigo ou mais raso vai entender o que eu tô falando, mas não é fácil. Eu vou te falar um cara que eu admiro muito, que faz isso muito bem, o Seth Godin. O Seth Godin, você pega um livro dele, a pessoa que é crua, ela entende o que o cara tá falando. E a gente que entende mais de marketing, de teoria, etc., a gente sabe da onde que ele veio. Ele nem cita ninguém, a gente fala assim, cara, esse cara aqui eu sei exatamente o que ele fez para poder chegar aqui. Então, isso é talvez assim uma das, sei lá, prioridades que eu tenho tentado trabalhar comigo mesmo. Não, a gente vai falar disso, porque eu quero ajudar a galera. E assim, hoje você vive em Portugal, né? Tem alunos lá, certamente. Tem muitos alunos no Brasil. Sim. Tem alunos na África também, né? Então, assim, você vê, quando você vai aumentando o alcance, tem muita gente precisando de você que poderia ser ajudado, sabe? Tanto de brasileiro que vive no exterior. Olha, super aberto, mestre Fábio. E digo mais. Perdão. Na África, vou te dar uma outra coisa também aqui em relação a essa... Isso é uma coisa que pouca gente sabe, a gente tem muita amizade aqui, eu sei que você vai pro ar, mas beleza. Cara, alunos da África, né? Como a gente sabe, é um continente extremamente pobre, né? A África lusófona, Cabo Verde, Angola, Moçambique, principalmente esses três, são países bem pobres, muito maltratados por questões de corrupção. Alguns são recentemente livres de governos militares, ou então até são ex-colônias muito recentemente, né? Então ainda tem ali um sofrimento muito grande nesse sentido, com até às vezes dificuldade de se tirar dinheiro do país. Eu já fiz trabalho para a empresa de Angola, então não tinha problema de dinheiro, mas tinha problema de transferir, de pagar. Cara, na África, o que eu faço é o seguinte, os alunos africanos, eles pagam só metade dos nossos cursos. Pô, legal. Não precisa nem discutir com a gente, sabe como é que é de cara isso, né? Sendo que teve um rapaz, que era um rapaz que, para além das dificuldades que outros jovens teriam nesse país, ele ainda era cadeirante, né? E o cara me acompanhava, né, e tal, e lia lá algumas coisas, etc. Aí pronto, damos lá pra... Então, cara, a gente tem muito isso lá no Market Elevation, de ser, acima de tudo, cara, eu imagino, e tentamos ser, cara, humano. Então, claro, pô, o Fábio, vai fazer um curso, você pode pagar? Fábio, você paga aqui o preço cheio, né? Agora, pessoas que por qualquer motivo, o cara tá desempregado, a gente também tenta estimular, cara, o pessoal mais velho, né? Imagina como é que é difícil, cara, uma pessoa de 50 e tantos, 60 anos, se recolocar no mercado, né? O cara, às vezes, cara, ele já tá meio fragilizado por conta de como é que ele é tratado, de piadinha, né? Opa, olha só, a nossa empresa aqui só tem gente aí com cheirando a mofo, tem que trazer... Mas eu já ouvi isso, cara, cheirando a mofo. Só que hoje em dia cheirando a mofo é só... Eu me incluo, né? Com 45 anos, né? Eu me incluo. Então, eu acho que sim. A gente tem alunos até em mais lugares também, sem ser Brasil, Angola e Portugal. E Portugal, cara, tem uma coisa que eu acho que é até um agravante. Não é questão financeira, lá em Portugal, mas Portugal é um país, em termos de marketing, mais atrasado que o Brasil. 3 a 5 anos, a depender do setor que você for olhar, particularmente no marketing digital, né, digo, e também isso tem motivos históricos. Portugal foi se libertada também de ditadura na década de 70, só em 74 que foi ter o primeiro curso. Desculpa, em 84, cara, 84 foi o primeiro curso de marketing em Portugal. Né? Então é uma coisa realmente muito recente. Só que já chegaram gurus lá, né? Já chegaram gurus naquela coisa de transformação e tal. E eles, esses pioneiros gurus, obviamente ricos. Sim. Né? Obviamente. E é aquela coisa, para criticar a gente tem que ir lá buscar. Então eu já li livro dos caras, já vi aula dos caras. E é desesperador, né? Porque já estão formando uma molecada que são assediados por guru vendendo coisa de marketing digital, bet, criptomoeda, day trade. Cara, a gente já tá no começo do fim, na real, né? Eu falo pra minha esposa, eu falo assim, olha, a gente tem 2 molequinhos aqui novos, né? Eles vão ter muito pouca chance de chegar à nossa idade com essa desgraça que tá hoje em dia, né, bicho? Então vamos tentar ir lá pro interior, etc, etc. E na minha cabeça,
a única forma de a gente sair dessas desgraças todas aí, cara, volta àquilo, é educação. Por isso que a gente tem que se preocupar muito com isso. Não, perfeito. E aqui tá feio o negócio agora, você viu, né? Tudo é bet agora. Exato. Eu cansei de dar um monte de entrevista aí, vou agora lá dar uma entrevista também aqui numa coisa de um órgão público de São Paulo, nesse sentido, e os influencers, né, cara? Porque é aquela coisa, né, cara? Sempre existiu figuras que influenciavam outros. Sim. Né? Isso é antigo no marketing também, obviamente, das relações comerciais, não só comerciais, de relações públicas, vamos colocar também há bastante tempo, né? Você vê casamento, né? Casamento arranjado, né? Desde centenas e milhares de anos atrás, por causa da questão de influenciar e tal, a própria Igreja Católica como instituição, também como influencer e tal. Agora, hoje em dia, influencer é sinônimo de qualquer idiota que tem milhares de seguidores no Instagram. Olha só, cara, a desgraça que tá na sociedade. Aí o camarada desse pega um troço desse, aí se é bet, se é vender coisa que vai prejudicar a saúde de criança, se é falar pra pessoa comer órgão de animal cru, tipo que tinha aquele Liver King lá nos Estados Unidos, né? O cara fala isso porque ele tá só olhando a parte financeira, porque o bacana é ter o carro lá da moda, o bacana é ir pra festa lá com os famosos e viajar no iate lá, levando ministro pra poder ficar lá no iate lá na tua festa e tal. Isso que é a onda. E aí pronto, né, cara? A parte de moral, cara, de ética e de se pensar no futuro do planeta, velho. Olha como é que tá aqui o Brasil, cara, com essa seca, né? E a mudança de temperatura e a galera lá como se fosse o sapo na panela, sacou? Então é realmente muito desgraçado pensar isso. Não, boa. Nino, a gente tá caminhando meio que pro final aqui, mas, cara, não quero cortar, não. Vamos falar mais algumas coisas que eu tenho umas perguntas boas de te fazer aqui que tá na minha cabeça. De consultoria que você fez. Problema cagada mesmo, que você pegou feia em empresa. Tem algumas que você pode citar? Sem citar o nome da empresa, de repente? Olha, das que eu fiz, eu comentava antes, teve aquela coisa lá de corrupção, etc, etc. Entretanto, por trabalhar nesse mercado já há bastante tempo, e estudar, né, e pronto, a gente acaba vendo empresas que fazem besteira em marketing. E aí eu posso citar nome porque, por exemplo, eu coloco lá no livro alguns casos desses. Já falei da Zara, que aí vai desde ter protocolo para como que os funcionários devem lidar quando entra uma pessoa preta no estabelecimento. Né? Os caras têm lá o que fazer. Escrito, documento. Um documento escrito, né? Os caras tinham isso. Nossa. Você tem várias aí com trabalho análogo à escravidão. Grandes marcas de vinho lá do Sul, por exemplo, acho que todas ou perto de todas. Tudo lá no livro com, né, coisa lá registrada. Nossa. Depois, várias desses bens que a gente compra no mercado toda hora, tipo... Aqui eu não vou falar... Tá bom, você tem lá essas Nestlé, P&G e tal, Unilever. Não vou falar especificamente que eu não vou lembrar agora, tá? Mas essas marcas, normalmente, fazem aquele processo de reduflação, né? Então você tem lá, por exemplo, uma latinha de leite em pó, que vem 500 gramas e custa R$20. Aí o cara vem a mesma latinha, mesmo preço R$20, só que ele tira 50 gramas para enganar o cara e ele reduz o custo dele. Safadeza também. Isso marketing, né? Exatamente, isso é marketing, né? Isso, pronto, isso legalmente permitido. Depois, a Nike, né? O caso lá da Nike dos sweatshops, que já meio que foi esquecido, né, por ter trabalhado desde com criança até com pessoa de idade, né, pagando ali, tipo, se a pessoa, tipo, às vezes, sei lá, espirrava assim, aí limpava lá o nariz, contabilizava, você ficou 1 minuto, ponto 17 centésimos, você não estava trabalhando, sabe, coisas assim. Samsung no Brasil, que a vice-presidente da Coreia teve que pedir desculpa por conta também de estar trabalhando análogo à escravidão. Então, quer dizer, você tem muita marca, cara, grande, que vai se aproveitando de brecha e de impunidade, e algumas coisas são esquecidas. Então, quando eu falei, por exemplo, da Volkswagen, lá com Elis Regina, ficou lá um bafafá de mas olha só que legal, trouxe de volta Elis Regina, né, fazendo lá coisa lá, o duo lá com a filha dela e tal. Aí uma galera ou outra falou assim, não gente, mas calma, vamos lembrar que a Volkswagen tinha ela com a ditadura no Brasil e tal. Eu falei assim, gente, não é só no Brasil. Aí eu mandei lá em discussão vários links, e link também tudo acadêmico de pesquisa, mandei uma reportagem, outra da BBC, da Deutsche Welle e tal, né? A Volkswagen gerenciava campo de concentração nazista, gerenciava. A fábrica
tinha lá a fábrica e os judeus presos trabalhavam na fábrica lá até o cara morrer, sacou? Né? Siemens também fez isso. Aí a pessoa fala assim, Nino, mas isso é uma coisa antiga, a gente tem que perdoar, o pessoal muda. Aí você pega discurso de 2, 3 anos atrás do presidente da Volkswagen falando frase lá, slogan nazista, em evento, sabe? Então acho que esse tipo de coisa a gente não pode esquecer, né? Então, acima de tudo, quando a gente trabalha com marketing, a gente tem que trabalhar, cara, com muita responsabilidade, sacou? Não é nem fazer esse tipo de coisa que é mais grosseira, né? Vou te dar mais um exemplo. Você, por exemplo, não vê isso, aquela coisa do Elon Musk, né? Que uns países ele age de uma maneira e outros na outra. Então a gente não vê no Brasil uma coisa que, por exemplo, acontece na África. Você vai pegar, também está lá no livro por acaso, um relatório da Organização das Nações Unidas, junto com a Unicef e com um terceiro órgão que eu não vou lembrar agora, com alertas, inclusive com um tom ali, com palavras escritas no relatório muito fortes, pesadas mesmo, com o nome de várias empresas também, que os caras fazem o seguinte, eles têm um trabalho de marketing tão brutal em alguns países africanos. Você pega, por exemplo, países como Nigéria, cara, é um mercado de centenas de milhões de pessoas, né, gigantesco. E a África como um todo, se a gente olhar só essa parte tintim, né, de dinheiro, é um mercado muito atrativo. E essas empresas fazem tantas campanhas de marketing que são proibidas em outros países, como, por exemplo, assediar o médico, dar aquela coisa de amostra grátis, tu não pode fazer aqui. Fazem lá, e aí, cara, as mães saudáveis, com leite materno, podendo amamentar, não amamentam porque elas acreditam, foram ensinadas pelos médicos e pelo marketing, que da fórmula é mais saudável, é melhor para o bebê. E isso aí você tem impactos, né, em gerações, cara, sacou? Então eu acho que é importante fazer essas pontes, né? Foi como eu falava, eu falo coisa legal da Amazon e da Disney, né? Mas também tem que falar outro lado. Porque quando a gente vai trabalhar com marketing, o marketing, cara, ele é uma arma potentíssima, né? O marketing é um agente muito importante no mercado. Você vê lá os safados dos influenciadores, e não só, porque também tem esportista, tem clube esportista sendo bancado por bet, né, e tal. É o peso que tem para influenciar a vida das pessoas, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, porque não é só para a pessoa gastar mais dinheiro ou menos dinheiro. Se fosse só isso, cara, nossa, pode abusar de marketing, me faz ficar pobre que tá lindo. Mas não é. O marketing influencia a opinião pública. Teve o caso do Facebook lá, né, do escândalo da Analytics lá, não lembro. Da Cambridge Analytics, né, exatamente. Né? Então o cara influencia a eleição, o cara influencia a opinião pública em relação a como é que a opinião pública pensa em relação a questões raciais, questões de gênero. Vacina. Vacina, cara. Você vê, cara, como é que essa coisa é maluca, né? Então, quando a gente trabalha com marketing, a gente tem que entender que está nas nossas mãos esse potencial. Só que também podemos fazer coisas positivas. Sem dúvida. Né? A gente também pode educar a população desde coisa que, olha, usa preservativo, que é um tipo de campanha de marketing que a gente faz. Sim. Olha, cara, vota com consciência. Isso aí foi até uma campanha lá dos meus alunos do Senado que ganhou o prêmio, que era o seu voto faz o Congresso. Vota com consciência, porque o que tu votar é o que vai estar lá depois lá na ponta. Né? Descarta corretamente, cara, o seu lixo, etc, etc. A questão da água, sacou? Porque a força, né, cara, o que vem do outro lado com fake news, com deep fake, sem qualquer tipo de, cara, de ética, cara, sabe, de nada, né, bicho? Não sei se você viu, mas tá acontecendo bastante já deep fake aqui com artistas famosos, representando medicamentos, suplementos. Sim, que não... políticos, né? Então, e outra, cada vez mais difícil de se perceber, né? A coisa. Né? E aí você vê, um lado trabalha dessa maneira, né? E depois a gente tem que tentar meio que combater isso, e é muito difícil, né? Porque a gente esbarra nesses limites, graças a Deus, éticos, né, e morais, e não faz certas coisas. Só que o marketing tem esse poder. Nas eleições, a gente vai perceber, e cada vez vai ser mais isso, vai perceber muito isso. Você vê que tem lá um candidato a prefeito aqui em São Paulo, que, se eu olhar de maneira fria e sem julgamentos a parte técnica
da estratégia de marketing de um camarada que basicamente só fala mentira quando abre a boca é brilhante, é muito bem montada e executada. Só que, obviamente, ele faz isso, do meu ponto de vista, para poder espalhar mentiras e desgraçar a população paulista. Só que é difícil de se colocar em prática, porque como você pegou lá o caso da Cambridge Analytica, esses caras, para poder ter aquele monte de acesso de banco de dados e de informação sobre as pessoas, e aquele tal do Big Data, e trabalhar esse Big Data, eles romperam com questões, por exemplo, de privacidade. Né? E a gente não pode, a gente também quer ter muita informação. Sim. Só que eu não posso coletar os teus dados porque tem, sei lá, Data Protection Act, ou então, como é que chama? O RGPD, aquelas coisas, né? O Marco Civil, etc. E agora tem uma regulação desde março de Artificial Intelligence lá na Europa também. Então é difícil, tem que trabalhar com responsabilidade. Lá não entrou, mas aqui o Facebook tentou entrar, foi barrado, mas agora parece que abriram as portas. Entrou o quê? A legislação? Para inteligência artificial. Para poder barrar. Não, agora tá liberado. Tá liberado, né? Então, mas a pessoa não sabe se... Porque lá na Europa você, quando for usar, aquilo fica meio que com uma tag, né? Dizendo que aquilo ali é conteúdo gerado por Artificial Intelligence e tal. Ou seja, vai demorar, né, cara, muito até essa maturidade. Mas eu acho que a gente tem que realmente trabalhar com essa cabeça. Inclusive essa parte de política, como você falou bastante aí, existem campanhas presidenciais, até do Brasil, que a gente vê que quem ganhou foi o marqueteiro, né? E, inclusive, muito bem. E ele foi depois contratado para outro país, foi lá, ganhou também. Então você sabe que ele sabe mexer com a cabeça das pessoas. O marketing político, por acaso, tem uma orientanda minha de mestrado lá em Portugal, fez um trabalho maravilhoso que tinha a ver com marketing político, e aí eu estimulei ela a estudar um pouco de como é que surgiu, eu não sabia essa origem, né? E tem... Eu não vou lembrar agora, mas eu acho que na década de 50 tinha uma coisa já mais estruturada nos Estados Unidos sobre isso, né? E eu fiquei depois super interessado em me estudar um pouco mais sobre essa parte histórica. O marketing político e os grandes marqueteiros, mesmo antes de internet, já faziam sucesso com marketing. Então sempre foi uma arma muito poderosa, né, na área política. Só que agora você tem possibilidades que realmente... são muito mais, sabe, tipo, precisas, né, e potentes, e claro que a gente tem que trabalhar com responsabilidade, mas a questão esse é um ponto importante de falar, dessa responsabilidade, a forma de se trabalhar, eu acho que temos que tomar cuidado com esse atraso da legislação em alguns mercados. Porque é aquela coisa que a gente falava, né? A Nike, por exemplo, ela dizia que ela usava lá os sweatshops na Ásia porque não havia nenhuma legislação que não permitisse naquele país. Como também então lá a norueguesa destrói aqui cidade em Minas, né? Porque também não tinha nada que falava que não podia descartar. Então é aquele troço, cara. O que é ética? A ética bicho, isso também tem até lá, acho que até como é que chama? Em orientações bíblicas, né? Cara, eu não vou fazer com o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo, ou então vou tratar o outro como gostaria de ser tratado, né? Então se eu não acho aquilo correto, eu não vou fazer. Não é eu vou fazer aqui porque é permitido e lá que não é. Então eu acho que a gente tem que compreender que o digital, particularmente agora com a inteligência artificial, vai sempre avançar muitíssimo mais rápido do que a regulação, fiscalização, etc. Então isso tem que ser uma coisa que não dependa disso. Dependa de nós, profissionais como um todo, as empresas como um todo, as agências, trabalhemos de maneira ética, né, se preocupando com o próximo, etc, etc. Senão, a gente vai continuar extraindo o máximo possível de tudo que a gente puder no planeta até acabar certos recursos, né, e aí pronto, a gente começar a virar literalmente Mad Max. Né? Não tá muito longe em algumas regiões. Não tá muito longe não, lá aquele do zumbi, né, o Walking Dead, né, e tal. Pois é, você vê isso aí. Eu não sei se você passeou no centro lá, mas cuidado. Cara, eu não passei e eu nunca vi pessoalmente lá esse pessoal do crack. Eu nunca nem vi assim, pessoa, não quero ver e tal. Não é legal. Mas, não, exatamente, né? Mas o que me impressiona é que são problemas, esse é apenas um exemplo, que estão aí há anos e nada muda, Exato. Né? Nino, de novo, né? Não dá pra ficar o dia todo, a gente vai precisar cortar, então... Considerações finais aí, suas palavras para nossa audiência, para tua audiência, principalmente em relação a isso. O recado principal é isso aqui, ó. Né? Pois é, mestre. Então, olha, o recado principal é esse. Bom, primeiramente agradecer, adorei esse papo porque a gente fugiu daquele foco exclusivamente que o pessoal fala de negócio e como ganhar dinheiro amanhã, né? Então, isso eu acho que é muito positivo você também trazer isso lá para tua galera, sim. Que não é só isso, né, cara, a vida. E eu acho que o principal papo é, cara,
é trabalhar sempre com responsabilidade, eu acho que é uma palavra-chave, e a outra é ética, né, cara? Então eu acho que esses dois troços aí, se a pessoa pegar esses dois recados, já tá valendo já. Pô, obrigado demais. Então aí, você viu? Não deixe de comprar os livros do Nino aqui, ó. Recomendo demais. Esse aqui é o mais recente, né? Esse aqui é para quem é profissional mesmo. Opa! Se você é consultor de marketing, consultor no geral, estiver procurando aprender de verdade, não vi nenhuma comunidade como a do Nino, faço parte lá. O pessoal se ajuda de verdade. Pessoal engajado, gosta do Tem que fazer Nino. o jabá, né? marketingelevation.org. Isso. Fala teu Instagram também, Nino. E você coloca Nino Carvalho, vai ter um monte de coisa, mas o Instagram é Nino Carvalho Consultoria, mas o resto todo é Nino Carvalho só. Tá. E você atua mais no LinkedIn que mais do que no Instagram, né? Bicho, eu sou muito ruim de redes sociais, né? Eu tento equilibrar, mas talvez eu acho que agora, por conta de pressão na minha equipe, eu acho que até mais Instagram é capaz. Vai ser legal, porque a gente precisa atingir mais pessoas e através do Instagram hoje vai ser bom. Curta, comente, compartilha, aquela coisa isso toda. Aí. E se você é uma empresa que quer contratar uma consultoria, não sei se o Nino vai conseguir te atender, porque o cara tá... Mas tem aluno que atende. E outra comunidade atende. Então, e se você é uma pessoa interessada em aprender mais sobre marketing digital de verdade, segue o homem aqui que você vai gostar. Nino, obrigado demais. Obrigado, mestre. E te vejo no próximo episódio.